Gente boa, você que está acompanhando a gente nas redes sociais, você que está lá no Facebook do Balanço, fica à vontade para participar com a gente. Agora eu quero conversar muito com você que é mototaxista, motofretista aqui na cidade de Uberlândia, porque hoje na Câmara, durante a 8ª sessão do mês de outubro, teve um manifesto que aconteceu. Mototaxistas, motofretistas realizaram essa manifestação devido a uma lei de 2013 e que será cobrada pelo município a partir de dezembro deste ano. Olha só a movimentação de várias e várias pessoas, de vários vereadores que estavam lá, evidentemente, acompanhando esses manifestantes. O nosso repórter, o Vinícius Lemos, esteve lá logo cedo, acompanhou toda a sessão e traz as informações ao vivo aqui com a gente no nosso Balanço Geral. E muitos estavam lá, né, questionando em relação a essa legislação que começa a ser cobrada a partir de dezembro. Vinícius, bem-vindo, boa tarde. E Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eram algumas dezenas de motofretistas, mototaxistas lá na Câmara Municipal de Uberlândia, no plenário da Câmara, na manhã de hoje. Bom, o que eles diziam em relação a essa lei é o seguinte: é uma lei que está defasada, é uma lei lá de 2013 que ainda não tinha sido cobrada, quer dizer, que é o tipo de lei que não pega, né, que a gente comumente fala, mas que agora vai ser cobrada. O que mudou? Mudou o seguinte, Rafa, a lei que não era cobrada houve uma cobrança do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Estadual, que ela passasse a ser fiscalizada, os termos dessa lei passassem a ser fiscalizados. Aí a Prefeitura, na semana passada, fez um chamamento para que os mototaxistas e motofretistas fizessem todo esse cadastramento para começarem a trabalhar aqui em Uberlândia a partir de janeiro. Bom, isso levou o pessoal a ficar bem satisfeito, a cobrança vai ser feita a partir do fim deste ano, aí no ano que vem o pessoal só vai poder trabalhar se tiver tudo ok com essa lei. Mas como eu disse, a lei é considerada defasada. Eu conversei com o líder do prefeito na Câmara, o Abatene Marques, e ele explicou o porquê dessa cobrança e de como isso está sendo feito nesse momento e o que está sendo discutido nesse momento lá na Câmara. Vamos ouvi-lo. O que a gente tem que deixar claro é que essa lei é uma lei de 2013, né? O ex-prefeito Gilmar Machado cumpriu a obrigação de regulamentar. Há uma lei, né, a mudança federal, houve a regulamentação federal e a regulamentação local. E deixar claro também que não existe possibilidade de mudar por emenda de colegas vereadores. Por quê? Porque seria inconstitucional. Essa casa já decidiu uma vez, num projeto do vereador Tenente Lúcio, que queria regulamentar na época, que não poderia. E aí o executivo, naquela época, mandou o projeto de lei. Então, há possibilidade, está aberto o diálogo. Nós vamos montar uma comissão aqui, vamos discutir tudo com eles, quais as mudanças, e vamos lá no secretário de Trânsito fazer essa discussão para resolver, né, aquilo que é legal, aquilo que é possível, fazer essas modificações. Porque a lei existe há anos, nunca ninguém questionou. A lei está lá valendo, né? A lei, enquanto não é questionada na justiça ou modificada, ela vale. E ela tem o valor. E o MP vem cumprindo também a função dele constitucional de exigir essa regulamentação que está na lei. Então, por isso saiu o edital, por isso está sendo cobrada o cadastramento. Bom, aí você pode se perguntar, mas o que está sendo cobrado que o pessoal está achando demais? Bom, tem algumas coisas. A primeira delas é a questão da idade da moto. Hoje a moto teria que, se fosse rodar aí por Uberlândia, ela teria que ter no máximo 5 anos de uso. O pessoal quer dizer que, na verdade, eles gostariam que esse tempo fosse estendido. Um dos argumentos que eles disseram é o seguinte: imagina que eu tenho uma moto, muitos que estão aqui estão financiando essa moto em 4, 5 anos. Então, a cada 4 ou 5 anos, quando você for trocar de moto, você vai entrar num outro financiamento e você não consegue girar o dinheiro que essa moto pode trazer durante o trabalho. Você fica ali com essa dívida para sempre, porque vai ter que trocar a moto sempre e mesmo pagando o financiamento, você vai ter que entrar num novo para poder continuar trabalhando. Outra coisa, exigência de que a pessoa tenha mais de 21 anos para exercer a profissão. Eles falaram, tem muita gente que tem 20 anos e já está fazendo as entregas, está fazendo aí o trabalho de motofretista em Uberlândia e vai deixar de trabalhar dessa forma. Outra coisa, a moto tem que ser de no mínimo 125 cilindradas e no máximo 300 cilindradas. É outro problema que eles também veem, porque muita gente tem uma moto ali de 100 cilindradas trabalhando aqui em Uberlândia. E mais uma coisa, a questão da vistoria a cada 6 meses, isso foi também muito questionado. E tem mais um detalhezinho, que esse é algo que é um pouco mais polêmico, que é em relação a antecedentes criminais.
Os mototaxistas e motofretistas disseram que se a pessoa, por exemplo, tiver um antecedente criminal, sei lá de 2013, por exemplo, ela agora não vai poder trabalhar mais, ela vai ter que largar o trabalho que ela tem, que já exerce já há algum tempo. Como é que vai ficar essa situação? Eu conversei com alguns desses manifestantes também na Câmara na manhã de hoje, vamos ouvi-los. Hoje o grande problema nosso é em relação ao tempo do veículo, que eles estão pedindo tempo mínimo, máximo de 5 anos, e a gente está em pauta querendo de ganhar de 10 a 15 anos. Outra questão também seria do nada consta, né? Aquelas pessoas que têm ali o trâmite legal ou que não têm. Hoje, no delivery, não tem a necessidade disso. Mesmo se a pessoa estiver cumprindo o processo dela, muitas das vezes essas pessoas são carentes. Então, elas têm a necessidade de sair do sistema prisional e encontrar algo para poder trabalhar e levar o seu sustento da sua casa. E isso também é uma das coisas que a gente está pontuando para poder ter uma melhoria para nós trabalhadores. A gente tem 2 meses, até 29 de dezembro, para estar regularizando, certo? Pegou muito e muito em cima. Mas só que essa lei é desde 2013, da época do Gilmar, né? Mas o que acontece, gente? A gente tem que bater nisso, que é pouca coisa. Moto 5 anos, tem gente aqui, ó, às vezes sua esposa, sua mãe, sei lá, pede um remédio numa farmácia daqui do Uberlândia. Eles têm motoqueiro próprio deles, mas todos os motoqueiros que ele tem é tudo moto do entregador, você entendeu? Moto do entregador. Isso tem que ter um jogo de cintura, tem que saber ver o lado da população também. E em 2017 ela teve uma alteração referente à cor, placa, algumas coisas que foram mudadas na lei, mas nada que ainda atrapalhasse o desenvolvimento da categoria. E hoje a gente vendo na íntegra mesmo, ao fundo, o projeto de lei, lá consta uma série de irregularidades, entendeu? Séries de coisas que prejudicam a categoria de estar exercendo a função dele de trabalhador, entendeu? Então a gente se organizou essa semana para estar vindo aqui e pedindo explicação para os vereadores, mesmo sabendo que eles não foram que votaram na lei, mas eles são responsáveis em criar as leis do município, aprovar as leis do município. Pois é, apesar de tudo isso, dessa argumentação, essa lei, nesse caso, teria que ser alterada pelo Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito. E aí o que vai ser feito? Vai ser feito o seguinte, uma comissão que vai ter pelo menos 5 pessoas envolvidas ali entre os motofretistas, os mototaxistas, e mais de 5 a 7 vereadores vão se reunir, vão formar essa comissão. Essa comissão ia ser feita ainda no dia de hoje, no mais tardar na segunda-feira, para que a discussão fosse feita junto ao Poder Executivo, junto à Secretaria de Trânsito e Transporte. É um trabalho que deve ser feito com bastante celeridade, porque essa cobrança do cadastramento vai até o fim de dezembro. Já em janeiro, o pessoal vai ter que estar todo mundo adequado, com curso, com a adequação toda para que essa lei seja cobrada. Bom, vamos ver se vai ter essa mudança. Segundo o vereador Sérvio Túlio, com quem eu também conversei, tudo pode ser feito nesse prazo e vai ser discutido já nos próximos dias. Essa comissão vai ser formada por 5 a 7 vereadores. A gente vai nomear também de 5, 6 representantes dos motoboys para estar trazendo para a gente poder estar levando para o nosso prefeito, para o Divonei, secretário de Transporte, quais são as mudanças e o pedido deles para que seja mudado na lei, que essa lei veio lá de 2013 e agora só o prefeito Adelmo Leão pode mudar essa lei. Nós aqui do Legislativo não temos autonomia para apresentar emenda, para apresentar nada para mudar a lei. Então a gente vai fazer essa comissão, para essa comissão ter voz e o prefeito nos ouvir e, se possível, acatar as demandas aí da turma aí, que com certeza não pode ficar, infelizmente, perder moto com 5 anos só, não poder ter moto alugada, enfim, existem várias demandas aí que a gente tem que apresentar e com certeza o prefeito tem que acatar. A gente está contra o tempo, né? A gente vai ver se consegue ser recebido após a sessão aqui pelo secretário Divonei. Se não conseguir, já está marcado para segunda-feira. A comissão já vai ser formada agora, acabando a sessão, para a gente já estar dando andamento, porque tem até 29 de dezembro. Mas caso o tempo não dê, a gente vai fazer um pedido aí para o Divonei alinhar com o Ministério Público, alinhar com o prefeito, para estar prorrogando esse prazo aí também. Pois é, Rafael, a gente acompanhou lá e eu mesmo vi o pessoal já conversando, vereadores e mototaxistas, motofretistas, ali numa salinha ao lado do plenário da Câmara, justamente para formar essa comissão, já para chamar o pessoal para conversa. É preciso muita negociação e possivelmente um novo projeto de lei para a regulamentação
dos mototaxistas e motofretistas aqui no município de Uberlândia. Rafa. Agora é fundamental toda essa história que começou lá em 2013, gerar, meu amigo, minha amiga, um questionamento que a gente precisa fazer. Quando uma lei é votada e sancionada, ela precisa ser regulamentada. É preciso fazer acontecer. E não aconteceu naquela época. Aí agora, 10 anos depois, 2013, 10 anos depois, a lei de 11.494/2013, aprovada lá na época. Eu lembro que a discussão foi feita, foi notícia inclusive aqui no nosso Balanço Geral na época, até porque o principal objetivo naquele momento era saber a quantidade de profissionais que existiam circulando aqui na nossa cidade e haver aí uma regulamentação para proteger também esses profissionais e criar alguns limites. Lembro muito bem dessa discussão que foi feita, a gente falou sobre isso na época. Mas 10 anos depois, tudo muda. A realidade hoje é totalmente diferente daquela realidade de 2013. Entenda? Por isso que a partir do momento que ocorra uma lei, uma legislação aprovada, sancionada, a regulamentação precisa acontecer. E o que o Ministério Público está fazendo é exatamente isso. Fala assim, ó, a lei existe, mas não estão cumprindo. Por que nós temos que fazer esse tipo de questionamento agora? É porque é o seguinte, a partir do momento que você paga para ter vereador, paga para ter prefeito, paga para ter secretário de trânsito, paga para ter uma administração municipal, e é caro, você sabe muito bem que é caro e é um dinheiro que sai aqui, ó, do nosso bolso. Se eles estão fazendo isso, precisa colocar isso em prática. Se não colocam isso em prática, é prejuízo para todos. E olha a dor de cabeça que arrumaram. Não regulamentaram isso na época e agora, em 2023, uma discussão precisa ser feita com esses profissionais para que a regulamentação aconteça. Ou mudanças nessa legislação possivelmente aconteçam. Pensa. É complicado, né? E eu quero saber de você, que é motofretista, mototaxista, você que utiliza, amiga e amiga, esse serviço, né? Você que é cliente dessas pessoas, que são muitos, o que você pensa sobre isso? Qual que é a sua opinião? Participe com a gente, fique à vontade para participar com a gente. E essa é uma demanda que, evidentemente, a classe tem que participar. E é algo que eu também sempre falo, participe das discussões que acontecem na Câmara, participe, porque elas vão influenciar exatamente no seu dia a dia, como nesse caso. Agora, 10 anos depois, muita coisa mudou. E evidentemente que essa lei precisa ser revista, evidentemente, e a gente vai acompanhar todos esses trâmites, as conversas que vão acontecer para entender tudo isso de perto.